A história das ilusões e loucuras das massas. Charles Mackay. Capítulo 6. As Cruzadas. Pessoal, esse é o último capítulo do livro. Porém, vai da página 135 até a página 223. Então, praticamente 90 páginas. Normalmente, a leitura dá em torno de 20 a 25 páginas. Eu vou segmentar esse capítulo, tá bom? Então, a gente vai terminar mais ou menos entre 20 e 30 páginas, 25 e 30 páginas, e o assunto continua numa próxima narrativa. Vai finalizar, mas sem finalizar a narrativa do capítulo, tá? E aí, para dar sequência, é só continuar lendo, ouvindo, lendo com os ouvidos. Então vamos lá. As Cruzadas. Cada época tem seu desvario peculiar. Algum esquema, projeto ou fantasia no qual mergulha impulsionada pelo apego ao lucro, necessidade de extinção ou a simples força da imitação. Fracassando nesses, resta-lhe alguma loucura a qual é aferroada por causas políticas, religiosas ou ambas. Uma por uma, todas as causas influenciaram as cruzadas e conspiraram para fazer delas o mais extraordinário exemplo já registrado do grau a que o entusiasmo popular pode ser levado. A história, em suas páginas solenes, informa-nos que os cruzados não passavam de homens ignorantes e selvagens, que suas motivações eram as do fanatismo inveterado e que a sua jornada era feita de sangue e lágrimas. Narrativas romanceadas, por outro lado, dilatam sua piedade e seu heroísmo, retratando com tintas mais brilhantes e apaixonadas sua virtude e magnanimidade, a honra indestrutível que adquiriram e os grandes serviços que prestaram à cristandade. Nas páginas que se seguem, revisitaremos ambas as versões para descobrir o verdadeiro espírito que animou a heterogênea massa a pegar em armas a serviço da cruz, deixando que a história confirme os fatos, mas sem desdenhar o auxílio da poesia e das narrativas do período para lançar luz sobre os sentimentos, motivos e opiniões. Para compreender corretamente o sentimento público na Europa dos tempos em que Pedro, o eremita, pregou a Guerra Santa, será necessário retornar para muitos anos antes desse evento. Devemos conhecer os peregrinos do século VIII, IX e X. As histórias que contavam dos perigos pelos quais passaram e das maravilhas que viram. O hábito de peregrinar a Jerusalém parece ter sido característico, inicialmente, de convertidos judeus e devotos cristãos, que tinham tanta imaginação fértil quanto a curiosidade natural de visitar cenários em que lhes pareciam aos olhos mais interessantes do que qualquer outros. Os devotos e os profanos afluíam a Jerusalém, aqueles para resgalar a vista dos santos cenários da vida e do sofrimento do seu Senhor. Estes, porque logo se tornou consenso que a peregrinação era suficiente para apagar longas listas de pecados, por mais atrozes que fossem. Outra classe bastante numerosa de peregrinos era a dos ociosos e itinerantes, que visitavam a Palestina como os contemporâneos visitam a Itália ou a França, porque estava na moda e porque podiam satisfazer a própria vaidade contando, ao voltar, as aventuras vividas.
mas os piedosos de verdade compunham a grande maioria. O número deles aumentava a cada ano, até que por fim tornou-se grande ao ponto de lhes render o nome de Exército do Senhor. Cheios de entusiasmos, eles desafiavam o perigo e a dificuldade do caminho, demorando-se com o arrebatamento beato em cada cenário descrito pelos evangelistas. Era de fato um êxtase para eles beber das águas claras do Jordão, ou ser batizado com a mesma água com que João batizara o Salvador. Eles perambulavam com admiração e prazer pelas cercanias do templo, do solene Monte das Oliveiras e do terrível Calvário, em que Jesus sangrara pelos pecados. Para esses peregrinos, cada objeto era precioso. Buscavam relíquias com avidez, jarros de água do Jordão, a cesta do molde da colina da crucificação. Eram levados e vendidos a igrejas e mosteiros, a preços extravagantes. Por mais de 200 anos, os peregrinos não encontraram obstáculos na Palestina. O esclarecido califa Harun ar-Rashid e seus sucessores mais imediatos encorajavam a corrente que levava tanta riqueza à Síria e tratavam os viajantes com a maior das cortesias. O califado fatímida, que embora em outros aspectos era tão tolerante quanto o antecessor, que tinha preocupação maior com o dinheiro e menos escrúpulos para obtê-lo, impôs a tarifa de um bestante. Nota de rodapé. Bestante, moeda de ouro do Império Bizantino. Fim da nota de rodapé. Impôs a tarifa de um bestante por peregrino que entrasse em Jerusalém, o que foi sério encargo para os mais pobres, que mendigava por todo o exaustivo caminho ao longo da Europa, e chegavam ao limite de suas esperanças sem absolutamente nada no bolso. Fez-se de imediato um grande protesto, mas mesmo assim a taxa continuou a ser rigorosamente cobrada. Os peregrinos eram compelidos a permanecer nos portões da Terra Santa até que algum devoto rico chegasse e pagasse a taxa por eles. Roberto da Normandia, pai de Guilherme o Conquistador, que, como muitos outros nobres de categoria elevada, fez a peregrinação, encontrou dúzias de peregrinos nos portões, esperando ansiosamente que ele chegasse e pagasse a taxa por eles. A dádiva não foi recusada em nenhuma ocasião. As somas extraídas dessa fonte eram uma mina de riqueza para os governantes muçulmanos da Palestina, pois a taxa foi imposta numa época em que as peregrinações haviam se tornado mais numerosas do que nunca. Uma estranha ideia se apossara da mente popular do encerramento do século X e abertura do século XI. Era a crença universal que o fim do mundo se aproximava, que os 1000 anos do Apocalipse estava perto de completar-se e que Jesus desceria sobre Jerusalém para julgar a humanidade. Toda a cristandade estava em comoção. O pânico se apossou dos fracos, dos crédulos, dos culpados, que naqueles dias compunham quase toda a população. Abandonando suas casas, parentes e ocupações, eles amontoavam rumo a Jerusalém para esperar pela vinda do Senhor, aliviados, segundo imaginavam, de um fardo de pecados pela exaustiva peregrinação. Para aumentar o pavor, observaram-se estrelas caindo do céu, terremotos balançando a terra e violentos furacões derrubando florestas. Tudo isso, em especial os fenômenos meteóricos, foi tomado como precursor do julgamento que se aproximava.
Não passava um meteoro pelo horizonte sem que o distrito fosse tomado de alarme e as multidões de peregrinos partissem para Jerusalém, com vara na mão e bolsa nas costas, rezando o caminho pela remissão de seus pecados. Homens e mulheres e até crianças empreenderam as manadas e a atribulada jornada para a Terra Santa, na expectativa do dia em que os céus se abririam e o Filho de Deus desceria em glória. Essa extraordinária ilusão, ao mesmo tempo que aumentava o número de peregrinos, aumentava também as suas agruras. Os mendigos se tornaram tão numerosos em todas as estradas entre a Europa Ocidental e Constantinopla que os milhares de peregrinos tinham de substituir de bagas que iam colhendo no caminho. Subsistir de bagas que iam comendo pelo caminho. Mas essas não eram a maior das dificuldades. Ao chegar em Jerusalém, eles descobriram que um povo mais rigoroso se apossara da Terra Santa. Os califas de Bagdá tinham sido sucedidos pelos rudes turcos da dinastia Seljúcida, que viam os peregrinos com desprezo e aversão. Os turcos do século XI eram os mais ferozes e menos escrupulosos que os sarracenos do século X. O imenso número de peregrinos que abarrotava o lugar e os perturbava, ainda mais porque não mostrava a menor intenção de ir embora. A expectativa de que o julgamento final viria na próxima hora fazia com que esperassem. Os turcos, temerosos de que a multidão, ainda por chegar, terminasse por expulsá-los da terra, enchiam-lhes o caminho de dificuldades. Todos os tipos de peregrinações aguardavam os peregrinos, que eram roubados e espancados com cordas e mantidos em suspense por meses nos portões de Jerusalém, incapazes de pagar o bezante de ouro que lhes franquearia a entrada. Quando a primeira epidemia de terror com o dia do julgamento começou a arrefecer, alguns peregrinos resolveram voltar à Europa, com o coração inchado de indignação com os insultos sofridos. Por onde passavam, eles relatavam uma plateia solidária os suplícios da cristandade. Por estranho que seja, até isso aumentou a febre da peregrinação. Quanto maiores os perigos do caminho, maiores as chances de expiar pecados que tinham marcado fundo. A dificuldade e a dor só aumentavam o mérito, e deste modo novas hordas partiam de todas as cidades e vilas para conquistar o favor dos céus, com uma visita ao Santo Sepulcro. Assim as coisas continuaram por todo o século XI. A bomba explodira com tanto estrondo, estava preparada, necessitando apenas... A bomba que explodiria com tanto estrondo estava preparada, necessitando apenas da mão que ateasse fogo. E, finalmente, o homem, certo para isso, apareceu na cena. Como todos que alcançaram algum fim de grandeza semelhante, Pedro, o eremita, se ajustava com perfeição à época, nem atrás dela nem à sua frente, com perspicácia suficiente para penetrar em seu mistério antes que ele fosse descoberto por qualquer outro. Cheio de entusiasmo, fanático, cortês e, se não louco, não muito distante da loucura, ele era mesmo o protótipo do tempo. O verdadeiro entusiasmo é sempre perseverante e sempre eloquente. E essas duas qualidades se uniam em grau fora do comum na pessoa desse pregador extraordinário. Monge em Amiens, antes de assumir o hábito, ele servira como soldado.
Pedro é retratado como feio e de baixa estatura, mas com um olhar extraordinário de brilho e inteligência. Contaminado com a mania daqueles tempos, visitou Jerusalém e lá permaneceu até o sangue lhe ferver de ver a cruel perseguição infligida aos devotos. Ao retornar, ele abalou o mundo com a eloquente história dos agravos que sofreram. Antes de entrar em mais detalhes sobre os assombrosos resultados de sua pregação, é aconselhável passar os olhos pelo estado mental da Europa, de modo a compreender ainda melhor as causas do seu sucesso. Em primeiro lugar, havia o clero, o qual, exercendo a influência mais conspícua sobre os destinos da sociedade, requer a maior parcela de atenção. A religião era a ideia governante da época e o único agente civilizador capaz de domar os lobos que não constituíam um rebanho de fiéis. O clero era tão poderoso e, embora mantivesse a mente popular na sujeição mais servil no que diz respeito às questões religiosas, fornecia ao povo os meios de defesa contra todas as opressões, exceto a dele. Nas fileiras eclesiásticas se encontravam toda a verdadeira piedade, todo o conhecimento, toda a sabedoria da época. E, como consequência natural, uma grande porção de poder, que essa sabedoria mesma o incitava perpetuamente a ampliar. O povo não sabia nada de reis e nobres, exceto no que dizia a respeito às agressões que lhe infligiam. Os primeiros governavam para, ou mais exatamente contra, os nobres, os quais existiam apenas para desafiar o poder dos reis, ou pisotear com seu calcanhar de aço a garganta prostrada da democracia. O povo não tinha outro amigo além do clero, e este, embora necessariamente instilasse as superstições das quais não estava isento, ensinava, apesar disso, a animadora doutrina de que todos os homens são iguais aos olhos do céu. Assim, enquanto o feudalismo dizia ao povo que não tinha direito nenhum neste mundo, a religião lhe dizia que teria todos no próximo. Com esse consolo ele ficava satisfeito, pois as ideias políticas ainda não haviam fincado nenhuma raiz. Quando o clero, por outras razões, recomendou a cruzada, o povo aderiu com entusiasmo. A questão da Palestina ocupava todas as mentes. 2 séculos de história de peregrinos aqueciam todas as imaginações. E quando seus amigos, seus guias e seus professores pregaram à população uma guerra, tão de acordo com seus próprios preconceitos e modos de pensar, o entusiasmo tornou-se frenesi. Mas, enquanto a religião inspirava as massas, outro agente agia sobre a nobreza. Seus membros eram ferozes e sem lei, maculados por todos os vícios, dotados de nenhuma virtude e redimidos por uma boa qualidade somente, a coragem. A única religião que sentiam era a do medo. Isso se somou à sua turbulência fervente para levá-los à Terra Santa. A maior parte deles tinha de responder por grandes pecados. Viviam com a mão levantada para todos os homens, sem outra lei além daquelas das próprias paixões. Embora desafiassem abertamente o poder secular do clero, seu coração fraquejava diante das pavorosas imprecações do púlpito com relação à vida vindoura. A guerra era o negócio e a delícia de sua existência. E quando lhes foi prometida a remissão de todos os pecados sobre a cômoda condição de seguir sua inclinação favorita,
Não é de se espantar que tenham corrido com entusiasmos para a carnificina e defendido com tanto zelo a causa da cruz, quanto a grande maioria das pessoas que haviam sido levadas a isso por motivos mais puramente religiosos. Tanto o fanatismo quanto o amor pela batalha impeliram-nos à guerra, ao passo que os reis e príncipes da Europa tinham ainda um motivo a mais para encorajar seu zelo. O tato lhes abriu os olhos para as grandes vantagens que lhe adviriam da ausência de tantos homens turbulentos, intrigantes e sanguinários, cuja insolência exigia, para manter-se dentro dos devidos limites, mais que o pequeno poder da realeza. Assim, todos os motivos eram favoráveis às cruzadas. Todas as classes sociais tinham estímulos para participar da guerra ou encorajá-las. Reis e clérigos por necessidades políticas, os nobres pela turbulência e gosto pelo controle, e o povo pelo zelo religioso e o entusiasmo concentrado de 2 séculos, dirigidos com habilidade pelas únicas pessoas que o instruíam. Foi na própria Palestina que Pedro, o eremita, concebeu a grande ideia de despertar os poderes da cristandade para resgatar os cristãos do Oriente do jugo dos muçulmanos e o sepulcro de Jesus das rudes mãos dos infiéis. O tema absorveu toda a sua mente. Mesmo nas visões noturnas, ele estava repleto dele. Um sonho lhe causou tamanha impressão que Pedro acreditou piamente que o próprio Salvador lhe apareceu diante dos olhos e prometendo-lhe auxílio e proteção na santa empreitada. Se seu zelo tivesse esmorecido alguma vez antes, isso teria bastado para fortalecê-lo para sempre. Depois de realizar todos os deveres e penitências da peregrinação, Pedro pediu um encontro com o patriarca da igreja grega em Jerusalém. Embora fosse um herético aos olhos de Pedro, ele ainda era cristão e sentia tanto pesar quanto ele pelas peregrinações impostas aos seguidores de Jesus pelos turcos. O bom prelado compartilhou inteiramente de seu ponto de vista e, sob sua sugestão, escreveu cartas ao Papa e aos monarcas mais influentes da cristandade, detalhando as agruras dos fiéis e conclamando-os a pegarem armas para defendê-los. Pedro não postergava o trabalho. Despedindo-se afetuosamente do patriarca, retornou com toda a pressa à Itália. O Papa Urbano II ocupava o trono apostólico, que na ocasião passava longe da tranquilidade. Seu predecessor, Gregório, legara a ele uma série de conflitos com o imperador Henrique IV da Alemanha, e ele transformará Felipe I da França em inimigo ao opor-se com vigor a uma ligação adúltera do monarca. Tantos perigos o cercavam que o Vaticano deixou de ser morada segura, e assim o Papa se refugiou em Apulia, sob proteção do célebre Roberto Altavilla. Pedro parece tê-lo conseguido para lá. Embora o local em que sua reunião ocorreu não seja declarado com precisão, nem pelos cronistas antigos, nem pelos historiadores modernos. Urbano recebeu com a maior gentileza, leu às lágrimas a epístola do patriarca e ouviu a eloquente história do eremita com uma atenção que mostrava sua profunda solidariedade com os flagelos do cristão. O entusiasmo é contagiante e o Papa parece ter sido instantaneamente tomado
pelo daquele homem cujo zelo era tão limitado. Concedeu-lhe amplos poderes. O Papa enviou o eremita ao exterior para pregar a guerra santa a todas as nações e a todos os potestados da cristandade. O eremita pregou, e incontáveis milhares responderam ao seu chamado. França, Alemanha e Itália ergueram-se para ouvir a sua voz e começaram a se preparar para a libertação de Sião. Um dos primeiros historiadores das cruzadas, que testemunhou com os próprios olhos o arrebatamento da Europa, descreve a impressão que o eremita causava. Parecia haver algo de divino em tudo o que ele dizia ou fazia. O povo o reverenciava tanto que arrancava pelos da crina de sua mula para mantê-los como relíquia. Enquanto pregava, ele costumava usar uma túnica de lã com um manto de cor escura que ia até os calcanhares. Seus braços e pés ficavam descobertos, e ele não comia nem carne vermelha nem pão, mantendo-se principalmente à base de peixe e vinho. De onde partiu, conta o cronista, eu não sei, mas ouvimos passar pelas vilas e cidades, pregando em todas partes, e o povo formando multidões ao seu redor, carregando-o com oferendas e celebrando sua santidade com louvores tão grandes que eu jamais vi dirigidos a ninguém. Assim ele prosseguiu, incansável, inflexível e cheio de devoção, comunicando sua própria loucura aos ouvintes, até que as profundezas da Europa se agitassem. Enquanto o eremita apelava ao povo com sucesso tão reluzente, o Papa apelava com igual sucesso àqueles que se tornariam chefes e líderes da expedição. O primeiro passo foi convocar o concílio de Placentia, no outono do ano de 1095. Aqui, na reunião do clero, o Papa debateu o grande esquema e recebeu em audiência emissários que tinham sido enviados de Constantinopla pelo imperador do Oriente para detalhar o avanço feito pelos turcos no desígnio de estabelecer-se na Europa. O clero, é lógico, foi unânime no apoio à cruzada, e o concílio se dissolveu, com seus membros investidos de poder para pregá-la ao seu povo. Mas não se podia esperar que a Itália fornecesse todo o auxílio necessário, e o Papa cruzou os Alpes para inspirar a feroz e poderosa nobreza e cavaleiresca população da Gália. Sua ousadia em penetrar no território e colocar-se em poder do rei Filipe da França, seu adversário, não é a menos surpreendente das características de sua missão. Já se afirmou que somente o frio cálculo político o incitava, ao passo que outros asseveram que era simples zelo, tão cego e apaixonado quanto o de Pedro, o eremita. Esse parece ser o caso. A sociedade não ponderou sobre as consequências do que estava fazendo. Todo homem parecia agir apenas por impulso. E o Papa, ao jogar-se no coração da França, agiu por impulso tanto quanto os milhares que responderam ao seu chamado. Convocou-se um concílio em Clermont para considerar a situação da igreja, reformar os abusos e, sobretudo, fazer preparações para a guerra. Isso ocorreu em meio a um inverno extremamente frio, com o chão coberto de neve. Durante 7 dias o concílio se reuniu a portas fechadas, ao passo que enormes multidões de todas as partes da França rumavam
para a cidade, na expectativa de que o Papa em pessoa falasse ao povo. Todas as cidades e vilas próximas, por quilômetros, achavam-se lotadas. Até os campos estavam sobrecarregados de pessoas, as quais, sem conseguir encontrar hospedagem, armaram suas barracas debaixo de árvores, às margens da estrada. Toda a vizinhança tinha aspecto de um vasto acampamento. Durante os dias de liberação foi aprovada a excomunhão do rei Felipe por adultério com Bertrade de Montfort, a condessa de Anjou, e por desobediência à autoridade suprema da Sé Apostólica. Essa medida ousada encheu o povo de reverência pela igreja, que se mostrara rigorosíssima no cumprimento do dever, sem se intimidar diante de pessoas poderosas. Seu amor e seu medo cresceram em igual medida, o que o preparou para ouvir com devoção mais intensa a pregação de pastor tão correto e inflexível. A grande praça diante da Catedral de Clermont se tornara mais densamente povoada a cada instante, à medida que se aproximava a hora em que o Papa falaria ao povo. Surgindo da igreja em seus adornos canônicos, o Papa se pôs diante da população em uma plataforma elevada, erigida para a ocasião e coberta de tecido escarlate. Um brilhante esquadrão de bispos e cardeais o cercava, entre eles, de posição mais baixa na hierarquia, mas mais importante aos olhos do mundo, Pedro, o eremita, vestido com seu hábito simples e austero. Os historiadores não sabem ao certo se ele falou à multidão, mas, como todos concordam que ele estava presente, parece razoável supor que sim. Mas foi a oração do Papa a mais importante. Quando ele levantou as mãos para pedir a atenção, todas as vozes imediatamente se calaram. Sua santidade começou detalhando os infortúnios sofridos por seus irmãos na Terra Santa. Como as planícies da Palestina tinham sido devastadas pelos ultrajantes pagãos, que com a espada e o tição levaram lamúrias às moradas e chamas às propriedades dos fiéis. Como esposas e filhas cristãs eram desonradas pela luxúria pagã. Como os altares do verdadeiro Deus eram profanados e as relíquias dos santos pisoteadas. Vós, prosseguiu o eloquente pontífice, e Urbano II era o homem mais eloquente da época. Vós que me ouvis, e que recebereis a grande e verdadeira fé, e que foreis dotados por Deus de poder, força e grandeza de alma, cujos ancestrais foram esteio da cristandade e cujos reis puseram freio aos avanços dos infiéis. Eu vos convoco a limpar essas impurezas da face da terra e erguer seus irmãos em Cristo das profundezas do espezinhamento. O sepulcro de Jesus está sob posse dos pagãos. Os locais sagrados foram desonrados pela vileza deles. Bravos cavaleiros e povo fiel, descendentes de pais invencíveis, vós não negareis vosso antigo renome. Não vos furtareis de embarcar nessa grande causa pelos tenros laços que os unem a esposa e pequeninos, mas vos lembrareis das palavras do próprio Salvador do mundo. Quem quer que ame pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem abandonar por mim sua causa ou seus irmãos,
ou suas irmãs, seu pai ou sua mãe, ou sua esposa ou seus filhos, ou suas terras, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. A paixão do pontífice transmitiu-se à multidão e o entusiasmo do povo explodiu várias vezes antes que ele concluísse o discurso. Urbano prosseguiu relatando as vantagens não apenas espirituais como temporais que recairiam sobre aqueles que pegassem em armas a serviço da cruz. A Palestina era, afirmou, uma terra da qual jorravam leite e mel, a preciosa na visão de Deus, por ser cena dos grandes eventos que salvaram a humanidade. A terra, o Papa prometeu, seria dividida entre eles. Além disso, eles teriam o perdão total de todas as transgressões contra Deus, quanto contra os homens. E depois, acrescentou, em expiação de vossos pecados, e com a certeza de que depois que este mundo tiver passado, a glória imperecível será vossa no mundo vindouro. O entusiasmo não podia ser mais contido e os gritos interromperam o orador, o povo exclamando em uma única voz: Deus volte! Deus volte! É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Com grande presença de espírito, Urbano II tirou proveito da explosão. E assim que se obteve silêncio, ele continuou. Queridos irmãos, hoje se mostra em vós aquilo que o Senhor disse por seus evangelistas. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles para abençoá-los. Se o Senhor não estiver almas, não teríeis todos pronunciados as mesmas palavras, pois foi antes o próprio Deus que os pronunciou por vossos lábios, pois foi Ele que pôs em vossos corações. Sejam elas, pois, vosso grito de guerra no combate, pois essas palavras vieram de Deus. Que o exército do Senhor, quando avançar sobre seus inimigos, não grite senão isso, que sem quem quer que esteja inclinando a devotar-se a essa causa sagrada, faça dela um compromisso solene. Carregue a cruz do Senhor, ou em seu peito, ou em sua testa, até partir. E que aquele que estiver pronto para começar sua marcha, coloque o emblema sagrado sobre os ombros, em memória do preceito de nosso Salvador. Aquele que não tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. As notícias desse concílio se espalharam para as partes mais remotas da Europa, num espaço de tempo incrivelmente curto, muito antes que o mais veloz homem a cavalo pudesse transmitir a notícia. Ela já era conhecida pelo povo nas mais distantes províncias, fato que foi considerado nada menos do que sobrenatural. Por vários meses depois do Concílio de Clemente, a França e a Alemanha apresentaram um espetáculo singular. Os pios, os fanáticos, os necessitados, dissolutos, mancos, jovens e velhos, até mulheres e crianças, alistaram-se a centenas. Em cada vila, o clero se encarregou de manter a excitação, prometendo recompensas externas
àqueles que tomassem a cruz vermelha e lançando as mais pavorosas imprecações contra todos os mundanos que se recusavam a fazê-lo ou mesmo hesitavam. Todo devedor que se juntava à cruzada era liberada pelo édito papal das demandas dos credores. Criminosos de todas as matizes passavam a estar em igualdade de condições com os honestos. As propriedades daqueles que iam foram colocadas sob proteção da igreja, e acreditava que São Paulo e São Pedro em pessoa desciam para vigiar os bens dos peregrinos ausentes. Todos aqueles que detinham algo de valor correram a trocá-lo por dinheiro vivo. Terras e casas podiam ser compradas por 1/4 do seu valor, ao passo que armas e artefatos de guerra subiram na mesma proporção. Os grãos, que estavam caríssimos em antecipação de 1 ano de escassez, de súbito tornaram abundantes. Nobres hipotecaram suas terras a judeus e descrentes por valores irrisórios, ou conferiram cartas de imunidades a vilas e comunas dentro de seus domínios, por somas que, alguns anos antes, teriam rejeitado com desdém. O agricultor empenhou-se em vender seu arado e o artesão suas ferramentas para comprar uma espada para a libertação de Jerusalém. As mulheres se desfizeram de suas coisas com o mesmo propósito. Na primavera e no verão desse ano, 1096, as estradas se encheram de cruzados, todos correndo para cidades e vilas apontadas como o ponto de encontro do distrito. Alguns vinham a cavalo, outros em carroças, alguns pelos rios, em botes, trazendo mulher e filhos, todos ansiando a ir para Jerusalém. Pouquíssimos sabiam onde Jerusalém ficava. Alguns achavam que a 150 quilômetros, outros imaginavam que uma jornada de 1 mês. E assim, diante de cada cidade ou castelo, as crianças perguntavam: Jerusalém ali, esta é a cidade. Grupos de cavaleiros e nobres podiam ser vistos viajando para o Oriente e divertindo-se, praticando falcoaria para aliviar as fadigas do caminho. Guiberto de Nogent, que não escreveu de ouvir dizer, mas de observações factuais, diz que o entusiasmo era tão contagiante que quando alguém ouvia as ordens do pontífice, ia imediatamente conclamar a amigos e vizinhos a se juntar a ele no caminho de Deus, pois assim era chamada a expedição proposta. Os condes palatinos ficaram inflamados com o desejo de realizar a jornada, e os cavaleiros inferiores foram animados pelo mesmo zelo. Mesmo os pobres se tornaram tão ardentemente inflamados que ninguém parava para considerar a inadequação de seus meios ou a conveniência de abrir mão de sua casa, de sua vinha e de seus campos. Cada um corria para vender sua propriedade como se estivesse num cativeiro horrendo e procurasse pagar o resgate sem demora. Aqueles que não tinham decidido empreender a jornada zombavam e riam daqueles que se desfaziam das suas propriedades a preços tão ruinosos, profetizando que a expedição seria terrível e o retorno pior. Mas eles mantinham esse linguajar só por um dia. No seguinte, eram de súbito presas do mesmo frenesi dos demais. Aqueles cuja zombaria fora mais patente cediam seus bens por alguns tostões e partiam com aqueles que tanto tinham rido algumas horas antes. Na maior parte dos casos, a risada se voltava contra eles, pois quando se sabia que um homem se achava hesitante, seus vizinhos mais zelosos os presenteavam com agulhas de costura ou uma roca para mostrar seu desprezo por ele.
Não havia como resistir a isso, de modo que o medo do ridículo contribuiu com sua parte para os exércitos do Senhor. Outro efeito da cruzada foi a reverência religiosa com a qual inspirou no povo e na nobreza obediência à singular instituição da trégua de Deus. No começo do século XI, o clero da França, solidarizando-se com as agruras do povo, mas incapaz de diminuí-las, reprimindo a rapacidade e a insolência de seus senhores feudais, empenhou-se em promover a boa vontade universal pela promulgação da famosa paz de Deus. Todos os que se conformavam a ela faziam o juramento de não vingar de nenhuma ofensa, nem de gozar dos seus frutos, de propriedade usurpadas de outros, nem de usar armas mortais. Em recompensa, receberiam remissão de seus pecados, por mais benevolente que fosse a intenção. Essa paz não levou a nada além de perjúrio, e a violência reinava tão descontrolada quanto antes. No ano de 1041, outrora tentativa foi feita para abrandar as paixões raivosas dos senhores semibárbaros, e a trégua de Deus foi solenemente programada. A trégua durava da noite de quarta-feira à manhã de segunda de cada semana. O intervalo no qual era estritamente proibido recorrer à violência sob qualquer pretexto ou procurar vingança por qualquer ofensa. Era impossível civilizar os homens por semelhantes meios. Poucos sequer prometiam tornar-se pacíficos por um período tão exorbitante quanto 5 dias por semana. Ou, se prometiam, tiravam amplo atraso nos 2 dias que lhe ficaram abertos. Mais tarde, a trégua foi encurtada da noite de sábado à manhã de segunda, mas as consequências foram poucas ou nenhuma diminuição da violência e do derramamento de sangue. No concílio de Clermont, Urbano II, de novo proclamou solenemente a trégua. O sentimento religioso estava tão forte que todos correram para obedecer. Todas as paixões menores desapareceram diante da grande paixão da cruzada. Os nobres deixaram de oprimir, os ladrões de espoliar e o povo de queixar-se. Somente a ideia morava em todos os corações e não parecia haver espaço para nenhuma outra. Os acampamentos dessas multidões heterogêneas ofereciam um singular espetáculo. Os vassalos que se colocavam sobre a bandeira de um senhor erigiam tendas em volta de seu castelo, ao passo que aqueles que iam para a guerra por conta própria, erigiam tendas e barracas nos arredores das cidades e vilas, preparando-se para juntar-se a algum líder popular da expedição. Os prados da França estavam cobertos de tenda, e uma vez que os beligerantes teriam remissão de todos os pecados na chegada à Palestina, centenas deles entregaram-se à mais desmedida licenciosidade. A cortesã, com a cruz vermelha em seus ombros, exercia seu negócio com peregrinos sensuais, sem escrúpulos de nenhum dos lados. O amante das festanças deixou o apetite de rédeas soltas e bebedeira e de devassidão floresceram. Seu zelo no serviço do Senhor limparia todas as faltas e loucuras, e eles sentiam a mesma certeza da salvação que o rigoroso anacoreta. Esse raciocínio encantava os ignorantes, e o som da folia obscena e a voz da oração subia do campo no mesmo instante.
A Cruzada Popular. Agora é hora de falar dos líderes da expedição. Grandes multidões colocaram-se sob o comando de Pedro, o eremita, que, por ter dado origem a ela, consideravam o líder mais adequado para a guerra. Outros juntaram-se à bandeira de um ousado aventureiro que a história dignificou com o nome de Gastier sans avoir, ou Galtério de Sem Haveres, mas que costumava ser retratado como um membro de uma família nobre, muito versado na arte da guerra. Uma terceira multidão na Alemanha pôs-se sob o estandarte de um monge chamado Gottschalk, do qual nada se sabe, exceto que era um dos mais profundos fanáticos. Todos esses bandos que, somados, teria chegado a uns 300 mil homens, mulheres e crianças, eram compostos dos mais vis vagabundos da Europa, sem disciplina, princípios nem verdadeira coragem. Eles avançavam pelas nações como uma pestilência, espalhando terror e mortes aonde quer que fossem. A primeira multidão a partir foi liderada por Gualtério Sem Haveres. No início da primavera de 1096, poucos meses depois do concílio de Clermont, cada homem daquela hoste irregular aspirava a ser seu próprio mestre, como um líder nominal da expedição. Cada um deles estava na penúria e confiava para subsistir na jornada, nas oportunidades da estrada. Passando pela Alemanha como uma maré, eles entraram na Hungria, aonde de início foram recebidos com algum grau de gentileza pelo povo, que ainda não havia sido inflamado com a quantidade suficiente de fogo do entusiasmo para juntar-se à cruzada, mas se dispunha a contribuir para a causa, ajudando aqueles que haviam embarcado nela. No entanto, esse feliz acordo não durou muito. No enxame, não se contentou em receber alimentos de acordo com o que necessitava, mas almejou também luxos. Eles atacaram e saquearam as moradias e não viram problemas em matar quando encontraram resistência. Quando chegaram a Senlin, os ultrajados húngaros, reunidos em grandes números, atacaram a retaguarda das hostes cruzadas, chacinaram grande quantidade dos retardatários e, tomando suas almas e cruzes, afixaram-nas como troféus nos portões da cidade. Ao que parece, Gualtério não estava em condições de fazer represárias, pois seu exército, destrutivo como uma nuvem de gafanhotos, quando impulsionado pela pilhagem, era inútil contra qualquer ataque regular de um inimigo determinado. Sua retaguarda, pois, continuou a ser assaltada pelos húngaros furiosos, até que estivessem totalmente fora do território. Ao entrar na Bulgária, o bando não teve recepção melhor. As cidades se recusaram a deixá-lo passar. As vilas lhes negaram provisões e a união dos citadinos e dos interioranos massacrou os peregrinos a centenas. O progresso do exército parecia mais uma retirada que um avanço. Mas, como era impossível permanecer parado, Gualtério continuou seu curso até chegar a Constantinopla, com um contingente que a fome e a espada tinha reduzido a 1/3 do tamanho original. A multidão maior, liderada pelo entusiasmado eremita, seguiu em seus calcanhares com volumosos conjuntos de bagagem e de mulheres e crianças, suficiente para formar uma hoste própria. Se era possível encontrar turba mais vil que o exército de Gualtério Sem Haveres, era aquela liderada por Pedro, o eremita.
Mais guarnecido de meios, ele não foi reduzido à necessidade de pilhagem na passagem pela Hungria. Houvesse erguido qualquer outra rota que não aquela que atravessara, em Semlin, talvez tivesse conseguido transpor o país sem agressões. Ao chegar àquela cidade, a visão das armas e cruzes de seus predecessores penduradas como troféus nas muralhas despertou a fúria reprimida dos cruzados, que explodiu. A cidade foi atacada num grande tumulto e com a entrada dos agressores à força, não de coragem, e sim de números superiores, ela foi entregue a todos os horrores que resultam na união entre vitória, brutalidade e licenciosidade. Permitiu-se que todas as más paixões se refastelassem impunes, e a vingança, a luxúria e a avareza fizeram a cada uma delas sua centena de vítimas na infeliz Semlin. Qualquer maníaco pode acender uma conflagração, mas são necessários muitos homens prudentes para apagá-la. Pedro, o eremita, havia inflamado a fúria popular, mas esfriá-la estava além dos seus poderes. Seus seguidores fizeram arruaça sem contenção, até que o medo de retaliações os levou a desistir. Quando o rei da Hungria foi informado dos desastres em Semlin, marchou com toda a força suficiente para disciplinar o eremita, que ao saber disso desmontou o acampamento e se retirou rumo a Morava, uma corrente ampla e rápida que se junta ao Danúbio, algumas milhas ao leste de Belgrado. Ali esperava por ele um grupo de búlgaros indignados, que o assediou a ponto de tornar a travessia do rio uma tarefa tão difícil quanto perigosa. Grandes quantidades de seus enfeitiçados seguidores pereceram nas águas, e muitos caíram sobre as espadas dos búlgaros. Os cronistas antigos não citam a quantidade da perda de Pedro nessa travessia, mas relatam que foi muito grande. Em Nissa, o duque da Bulgária se fortificou, temendo um assalto, mas Pedro, depois de adquirir um pouquinho de sabedoria por experiência, achou melhor evitar hostilidades e passou 3 noites de calma debaixo das muralhas. O duque, não desejando exasperar, sem necessidade, hoste tão feroz e larápio, permitiu que o povo da cidade lhe fornecesse provisões. Pedro partiu pacificamente na manhã seguinte, mas alguns alemães vagabundos que haviam se extraviado do corpo principal do exército incendiaram os moinhos e a casa de um búlgaro com o qual, ao que parece, tinham tido alguma discussão na noite anterior. Os cidadãos de Nissa, que desconfiavam dos cruzados desde o início e haviam se preparado para o pior, fizeram uma investida de imediato, numa escancarada vingança. Os saqueadores foram partidos em pedaços e na perseguição ao eremita, o povo da cidade capturou todas as mulheres e crianças retardatárias na retaguarda, bem como grande quantidade de bagagem. Pedro, como reação, deu meia volta e marchou de volta a Nissa para exigir explicações do duque da Bulgária, que relatou em termos claros a provocação. E o eremita não pôde oferecer nenhum paliativo a tão grande ultraje. Iniciou-se então uma negociação que prometia ser bem-sucedida, e os búlgaros estavam prestes a libertar as mulheres e crianças, quando um grupo de cruzados indisciplinados agiu por iniciativa própria. Resolveu escalar os muros e tomar a cidade. Pedro tentou exercer a sua autoridade. Em vão.
A confusão se generalizou e depois de uma batalha breve mas desesperadas, os cruzados depuseram suas armas e fugiram em todas as direções. Suas vastas tropas foram completamente cercadas, com um massacre tão grande que foi contado não a centenas, mas aos milhares. O que se diz é que o eremita escapou desse campo fatal para uma floresta abandonada por todas as criaturas humanas, a alguns quilômetros de Nissa. Ele, que há tão pouco tempo antes era o líder de centenas de milhares de homens, agora era um fugitivo solitário nas florestas, passível a todo instante de ser descoberto por algum búlgaro e retalhado no meio da carreira. O acaso por fim trouxe-lhe à vista um outeiro, onde 2 ou 3 de seus mais valentes cavaleiros tinham reunido 500 peregrinos, que receberam o eremita com alegria, e o grupo decidiu recolher os dispersos remanescentes do exército. Acenderam-se fogueiras no monte, olheiros saíram à procura dos fugitivos em todas as direções e trombetas foram tocadas em intervalos regulares, para dar a conhecer que havia amigos por perto. Assim, antes do cair da noite, o eremita se viu no comando de 7.000 homens. No dia seguinte, juntara-se a ele outros 20.000. E com esse miserável resquício de sua força, ele seguiu seu curso rumo a Constantinopla. Os ossos dos restantes apodreceram na floresta da Bulgária. Continua no próximo capítulo.